Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Que bom que você veio, irmão, nesta manhã. Nós queremos glorificar o nome do Senhor, o nome de Jesus. Com certeza o Espírito Santo já conversou com vocês, com cada um nesta manhã, e que o sobrenatural dele possa operar dentro da sua alma, dentro do seu espírito. E nós vamos fazer, irmãos, uma oração pedindo: Senhor nosso Deus, através do teu Espírito, que serve como garantia da nossa eternidade, que nos vivifica, que nos sela, que possa, Senhor, nesta manhã, animar-nos para te adorar. Encha-nos de graça e encha-nos de amor, Senhor, para que nós possamos cultuar o teu nome, que é santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nesse momento ficamos em pé, em reverência à palavra que nós vamos fazer, que está em Atos. Quem tem a Bíblia pode acompanhar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Quem tem a Bíblia, então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o mistério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, e escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém. Quem ama Jesus diz graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Façamos juntos a oração. Glórias ao Pai. Glória ao Pai. Glórias ao Filho. Glória ao Filho. Glórias ao Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nessa manhã, que o Espírito Santo seja o mestre dentro do seu interior. O Espírito Santo é o que nos orienta, o que nos conduz aos nossos caminhos, é o que nos dá a direção, é o que nos dá a sabedoria, é o que nos dá o entendimento e o que nos faz discernir a cada atitude que você toma a cada minuto. O Espírito Santo é o que está sobre nós, é o que faz nos sentir o Espírito de Deus, o que nos fortalece. E eu quero que você deixe o Espírito Santo repousar na sua alma. Deixe o sobrenatural entrar na sua alma e no seu espírito, e que nós possamos crescer na fé e no amor. É isso que nós precisamos, irmãos. Veja bem esse jovem Estevão. Aqui nós pegamos um começo de que estava se formando um movimento para que a palavra de Deus fosse espalhada. E esse diácono chamado Estevão
tomou, né, com muita coragem de enfrentar através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Estevão, na jovem igreja, era um homem influente, contagiante, cheio de piedade, amor e graça. Um homem reto, de vida correta, de boa reputação, de boa índole, irrepreensível e fiel. Não se deixava se enganar por nada. Ele tinha como centro o Espírito Santo e Jesus Cristo. Glórias a Deus, irmãos. Um homem sábio, estudioso das profecias, um homem de profunda fé, cheio do Espírito Santo e prodígios. Estevão era alguém que se destacava, era dos demais da fé, na graça, no poder espiritual e na sabedoria. Glórias a Deus, irmãos. Um homem que pregava a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, proclamava a sua fé e a sua esperança no Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Um homem que as pessoas, os rabinos, os doutores da lei, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Veja bem, irmãos, um homem que de modo hábil, em discussão pública, defendia as verdades de Cristo, crucificado na cruz. Estevão, um homem cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes maravilhas entre o povo. Estevão, um homem cheio de fé, do poder e do Espírito Santo, e realizava milagres espantosos e maravilhas entre o povo. Irmãos, veja bem. Então subornaram os homens, está escrito aqui na Bíblia, e como é um pouquinho a história de Estevão mais longa, nós pegamos alguns versículos para nós entendermos como Estevão estava a fim de confrontar a todos aqueles judeus que ainda estavam vivendo na religiosidade, na tradição religiosa e na doutrina, e não queriam entender a palavra de Deus. No versículo 11 diz bem assim: então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras e blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Isso acusando Estevão. Os sacerdotes, príncipes dos judeus, eruditos, cheios de ódio, resolveram silenciar a voz de Estevão. Estevão foi acusado de amaldiçoar Moisés, blasfemar contra Deus, contra o lugar santo do santo templo e contra a lei. Então exercitaram o povo os anciãos, no versículo 12, os escribas, investindo contra Estevão, e arrebataram e levaram ao conselho. Determinados a arcar com as consequências, levaram perante o sinédrio para ser julgado. Judeus eruditos de países vizinhos foram convocados para refutar os argumentos do prisioneiro. Então já passava a ser uma pessoa realmente totalmente distorcida, usado como já um nome chamado prisioneiro, por enfrentar o Espírito Santo, né, a conduzir a eles de boa conduta e falar realmente daquilo que Jesus já tinha feito sobre esta terra, para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas falsas, enganadoras e perigosas. Naquele meio tempo, irmãos, existia um cara mais novo, que era chamado de Saulo de Tarso. Com o peso da eloquência e da lógica dos rabis, estava prestes e tomou parte da importante contra Estevão. Saulo era Paulo, que mais tarde, irmãos, Paulo hoje, o apóstolo Paulo, que escreveu as 13 cartas, era Saulo, um grande perseguidor do cristianismo naquele tempo, que perseguia os cristãos que
matava, que colocava sobre a prisão, estava também participando desse momento de Estevão, contra Estevão. E diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este lugar santo. Está no versículo 13. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Está no versículo 14. As mentirosas testemunhas, então eles arrumaram os testemunhos para colocar contra Estevão. As mentirosas testemunhas dispuseram que Estevão estava falando novamente contra o templo e contra as leis de Moisés. Nós ouvimos Estevão dizer que esse tal de Jesus de Nazaré, destruiria. Estevão defendia, então, que fazia mexer com todos eles, irmãos, que deixavam eles enfurecidos, é que Estevão defendia a abolição do culto formal no templo e a instituição, de uma forma de um culto mais espiritual. Que tudo que, no meu entendimento, se você tem o Espírito Santo e você deixa o Espírito Santo se manifestar e trabalhar dentro da tua alma, muitas vezes não há necessidade de você estar dentro da igreja para o sobrenatural acontecer. Então Estevão, ele entendia dessa forma, irmãos, que não era só dentro do templo, mas o povo de Jerusalém naquele tempo vivia no templo, vivia do templo, e atacar o templo naquele tempo era atacar o meio de vida deles. Então isso que deixava eles tão raivosos, irmão, quanto Estevão. E quando Estevão se colocou face a face dos juízes, aí está escrito aqui também, com seus acusadores, um santo fulgor resplandeceu em seu rosto. Então todos os que estavam sentados, presentes na sala do conselho do Sinédrio, que era um tribunal, aonde era julgado, fixando os olhos nele, viram o seu rosto tornar-se radiante, com o rosto de um anjo. Estevão então fez a sua defesa e mostrou por completo o conhecimento da história judaica. Veja bem, irmãos, que Estevão fez um relato do tempo de Moisés. Veja bem, está escrito na Bíblia. Estevão, em seu sermão, repetiu as palavras de Moisés, que presidia o Messias. O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Estevão, em seu discurso, patenteou a sua própria lealdade para com Deus, com a fé judaica, enquanto mostrou que a lei não foi capaz de salvar Israel da idolatria. Estevão argumentou com os seus acusadores de que Deus não limita seus encontros com os homens, mulheres, ao templo de Jerusalém. Estevão mostrou que as primeiras grandes revelações ocorreram em terras estranhas. Estevão discorreu do chamado de Abraão até o nascimento de Moisés, da adoção de Moisés pela filha de Faraó até a construção do tabernáculo, da entrada de Israel em Canaã até a construção do templo de Salomão. Estevão referiu-se à construção do templo por Salomão e as palavras deste, bem como as palavras do profeta Isaías, que estava escrito: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Irmãos, quando Estevão estabeleceu então a conexão entre Cristo e as profecias, houve um tumulto entre o povo e os sacerdotes, com tanto ódio, com tanto horror. E Estevão rasgou suas vestes. Estevão, irmãos, interrompeu seu sermão, volvendo seus juízes, enfurecido, e exclamou: homens de duras cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como os vossos pais. Irmãos, essa mensagem ela discorre, mas ela tem um sentido muito grande.
Veja bem, irmãos, homens de dura cerviz, incircuncisos, de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. Irmãos, nos dias de hoje, nós vemos os nossos irmãos fazendo o que está escrito aqui. Aquele povo de forma alguma quis ouvir a verdade sobre Jesus, que já tinha se entregado na cruz pelos nossos pecados, nos dado a oportunidade de salvação. E já nesse tempo, eram poucos anos após Jesus ter subido aos céus. E eles continuavam lá atrás ainda, irmãos, na idolatria, na tradição religiosa. E mesmo Estevão, colocando para eles, fazendo um relato desde o começo de Abraão até nos dias de Jesus, não entrava na cabeça desses líderes religiosos que viviam do seu modo ali. Já nem era mais da palavra de Deus, da Bíblia, porque já havia o Antigo Testamento, irmãos, para eles. Eles já sabiam desse Antigo Testamento. E todas as Escrituras eram direcionadas para Jesus. Só que eles não tinham entendimento. E esse mártir, esse cara que enfrentou 6 horas de defesa, irmãos, que era Estevão, ele estava assíduo no Espírito Santo. Nada podia quebrar as barreiras que Deus tinha dado para ele, o fortalecimento no Espírito Santo. Ele resplandecia, mesmo assim, enfurecia, porque as pessoas continuavam, irmãos, naquela idolatria ainda, naqueles propósitos que Deus praticamente não atendia, irmãos. Porque se Jesus entregou a vida dele na cruz pelos nossos pecados, e aqueles líderes religiosos e as pessoas que estavam aí enxergaram, viram com seus próprios olhos todo esse acontecido, todas as maravilhas que Jesus fez, que Jesus curou, que Jesus expulsou os demônios, tudo isso eles sabiam. Mas ele não deixou de dizer também, irmãos, que depois dele surgiria um novo líder, que seguisse Jesus Cristo, que se convertesse, que foi Paulo. Mais tarde, logo após Paulo se converteu, irmãos, em Jesus Cristo. E que o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é o que nos conduz aqui, é o que nos dá boa reputação. O que adianta nós, irmãos, querer entender a palavra de Deus, se nós não temos caráter? O caráter, ele é para muitas pessoas dói quando é dita a verdade, mas é quando nós mencionamos, irmãos, para ajudar o nosso irmão. Muitas vezes nós queremos ajudar o nosso irmão que está contaminado e ele não quer ouvir. A mesma coisa, irmão, dá para nós fazer dessa leitura de Estevão, dessa mensagem bíblica de Estevão, para os dias de hoje. Hoje o povo está duro. O povo só quer, age praticamente em 2 palavras: razão e orgulho. Isso é moderno, mas sempre acabo falando novamente, a palavra de Deus é moderna, ela é viva, ela trabalha dentro do nosso interior, da nossa alma. Eu falo muito em alma e espírito, irmãos, porque é isso que importa para Jesus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas a nossa alma e o nosso espírito, ganhando a salvação, terá um corpo glorificado.
Então, por isso, irmãos, nós precisamos entender que a nossa passagem, ela é uma prova aqui na terra. Deus deixou nós vir nessa luz. Nos permitiu ganharmos um corpo. Nos deu um espírito e uma alma. Irmãos, nós não somos eternos aqui na terra. Nós queremos morar na eternidade com Deus. É lá o nosso lugar. É de lá que nós viemos. Não foi aqui, parte terrena. Nós viemos de lá. A alma, o espírito veio de lá. Aqui ganhamos um corpo. E se nós buscarmos a nossa salvação, subirá a alma e o espírito e ganhará um novo corpo glorificado lá. Para quem for salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então disse a eles, Estevão: eu estou vendo os céus abertos e Jesus, o Messias, em pé ao lado direito de Deus. Glórias a Deus. Então não suportaram mais, irmãos. Então eles colocavam, você lê na Bíblia, eles colocavam, estampavam os ouvidos e arrastaram Estevão para fora com tanta raiva. E então eles começaram a jogar as pedras assassinas. E veja bem, irmãos, Estevão orava naquele momento: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois caiu de joelhos, gritando: Senhor, não me impute esse pecado, perdoe, para que não seja culpado disto. E com isto morreu. Veja bem, irmãos, que mesmo assim, de tudo isso que aconteceu, esse processo, né, esse julgamento que eles fizeram, esse homem tão sábio no Espírito Santo, ele caiu de joelhos, irmãos, e ele não reagiu, ele se entregou. Ele se entregou e ainda pediu para que Jesus perdoasse aqueles que atiravam as pedras dele. E assim ele partiu, né, irmãos, com a alma lavada, com a alma, com o Espírito Santo de Deus, e subiu aos céus, irmãos. Então veja bem que nos dias de hoje as pessoas não conseguem ter esse entendimento e suportar tudo isso. Às vezes partem pela agressão, onde nós deveríamos entender que simplesmente nós fizemos a passagem desta terra para outra eternidade. Ou seja, você passa de uma dimensão para outra. Mas o que nos estraga é o orgulho e a razão. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, irmãos, e conseguiu falar essas palavras, e eles ouviram. Irmãos, o bom conceito, um homem íntegro, reto, respeitável, com uma conduta imaculada, que não tinha mal nenhum, uma vida irrepreensível, uma vida que ele não deixou se enganar, mesmo assim, com todos os líderes religiosos pressionando, e com todo o povo pressionando. Estevão continuou firme na palavra de Deus e firme em Jesus Cristo. Que você seja como Estevão. Que você tenha uma boa reputação, um bom conceito, um bom caráter e uma vida irrepreensível também. Que você não se deixe enganar por qualquer coisa. Que ali fora, irmãos, quanta gente está distante de Deus e que muitas vezes não quer o seu bem. Porque não está na presença de Deus. Quem não está na presença de Deus, irmãos, dificilmente vai te levar a algo bom para você. Mas antes, vai te estragar o dia. Então, que você não seja contaminado. Que você entregue a sua alma, o seu espírito para Deus. Que o Espírito Santo possa trabalhar dentro
de você frutificar, converter aqueles pensamentos maldosos que ainda estão dentro da sua alma. Glória a Deus. Que Ele possa limpar, que Ele possa purificar através do Espírito Santo. Irmãos, mesmo assim, quando nós estamos em Cristo, os pensamentos maldosos entram pelo nosso espírito, pela nossa mente, e às vezes fazem a gente pegar algumas outras direções que não é aprovado por Deus. Irmãos, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem ungido com o Espírito Santo, dirigido, estimulado pelo Espírito Santo em fogo. Que você possa estar cheio de graça e poder. E também você possa fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Por que não? Se você está em Cristo, irmãos, Estevão fazia isso. E que esse exemplo de Estevão sirva para nós cristãos. Irmãos, que você seja como Estevão, um homem cheio, ungido, mergulhado, imerso no Espírito Santo. Um homem contagiante, cheio de entusiasmo, de fervor, cujo rosto resplandecia como um rosto de anjo. Está escrito aqui na Bíblia, na palavra, que você seja como Estevão, um cristão vibrante, contagiante, cheio de entusiasmo e graça. Glórias a Deus, irmãos. Um homem conhecedor das Escrituras, da história de Israel, que dialogava, que persuadia com sabedoria divina. Que você siga o exemplo de Estevão. Que a cada dia você seja mais conhecedor da palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas não pegam a Bíblia na mão? E aonde está a nossa salvação? Além de toda a riqueza que ela nos oferece, irmãos, aqui está os 10 mandamentos que resume a nossa salvação, que nos faz ser cristãos mais restaurados, que faz nós cristãos ser pessoas mais temerosas à palavra de Deus. Deus não assusta ninguém. Não precisa ter medo de Deus, irmãos, mas medo da palavra de Deus, que é isso que nos faz caminhar em direção a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Um homem que conseguiu ver deste mundo, que viu o Senhor à direita do Pai e da glória de Deus. Que você, como Estevão, com os olhos humanos, veja Deus ao longe com os olhos da fé. Amém. Bem perto de si mesmo, irmãos. Veja bem, que você, como Estevão, cheio de fé, de esperança, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa para nós concluir. Bem-aventurado e feliz e abençoado é aquele que for perseguido por causa da justiça de Deus. Na visão bíblica, sofrer por ser cristão, sofrer por perseguição, sofrer por perseguição por Cristo é um sinal de que sua graça está derramada sobre você, sobre nós. Você não vai negar o nome de Jesus Cristo, porque lá está um livro, o livro da vida, e está escrito toda a sua caminhada. Irmãos, e nós seremos julgados pelas nossas obras aqui na terra. Glórias a Deus. Quem não nascer de novo, disse Jesus, não entrará no reino dos céus. Que esse renovo, irmãos, a
cada dia possa entrar dentro da sua alma, do seu espírito, que cada novo dia, que cada luz que resplandece sobre esta terra, resplandeça a palavra de Deus e o amor do Pai, irmãos. Glórias a Deus. Veja bem, irmãos, para nós concluir. Esta é uma sociedade que não tem tempo para refletir, que vive das novidades das redes sociais, que é intoxicada com o veneno da discórdia, do ódio e do rancor. Uma sociedade desinteressada das coisas de Deus, irmãos. É ou não é? É uma sociedade que não tem tempo para refletir, que vive de novidade das redes sociais, que é intoxicada com o veneno da discórdia, do ódio, do amor. Uma sociedade desinteressada das coisas de Deus. As pessoas querem que exista uma esperança imediata. Sabe? Se não for assim, correm rapidamente por qualquer doutrina pedir ajuda. Mas esquece que o Filho do Homem está olhando, que o Espírito Santo dele está aqui. Muitas vezes o homem vai atrás do homem. O homem busca os resultados no homem. O homem quer uma esperança imediata no homem, mas esquece a parte divina que está em cima, olhando, amando, pronto para abrir a porta para o cristão, para poder restaurar o teu espírito, a tua alma. E muitas vezes você esquece e corre atrás do próprio homem que está sobre essa terra, que é um pecador igual a ti. Irmãos, é ou não é verdade? Estevão não pensava assim, irmãos. A todo tempo Estevão sofreu, antes de ser morto, ele olhou para a parte celestial, pois era lá onde ele iria ir. E ele não perdeu essa chance, irmãos. Mesmo com todo número muito grande de pessoas blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo. Irmãos, para nós concluir, que o Espírito Santo possa te ensinar, que o Espírito Santo, como falei antes, possa ser o mestre no seu interior, que através dessas situações ensina-nos a caminhar. Glórias a Deus. Jesus pregava com tanta intensidade, irmãos. Viva a mensagem. Viva a mensagem, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia quando você buscar. Glórias a Deus, irmãos. Olha, irmãos, nós temos um tempo muito curto sobre essa terra. E que aqui em cima, nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, mostrar a história de Estevão, o sofrimento que Estevão passou, por tudo que Estevão passou. E mesmo assim, irmãos, ele perdoou aquelas pessoas que foram de duras cerdas, que foram de duro entendimento, que ainda viviam dentro de si. O Egito não tinha saído dentro deles. Eles continuavam com uma herança do Egito dentro deles. E viviam uma doutrina, uma tradição religiosa. Eu quero dizer novamente para os irmãos: viva em Jesus Cristo. Viva a palavra de Deus. Perdoe os seus irmãos. Renuncie o teu pecado, os nossos pecados. Renunciamos, porque é assim que nós vamos chegar na eternidade, irmãos. E Deus quer um renovo.
na sua vida. Que você se conserte com Deus. Que você possa memorizar, colocar no seu coração e se converter mais. Nós só, muitas vezes, fomos batizados imersamente, irmãos, através do Espírito Santo, mas às vezes nós não estamos suficientemente convertidos e nós precisamos se entregar e precisamos caminhar na retidão. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, para nós concluir, o pastor ainda continua fazendo as conferências, né? Volta amanhã de viagem. Então, hoje à noite nós teremos o culto às 7h30 com a pastora, né? E quem puder vir, venha. Com certeza ela vai pregar outra mensagem e que você possa sair daqui levando essa palavra rica dentro do seu coração e que Deus possa trabalhar dentro da sua alma, do seu espírito. E deixe o Espírito Santo, irmãos, deixe o Espírito Santo te conduzir. Se entrega para Ele. Tantas coisas nós queremos resolver com o nosso próprio esforço físico e dá errado. Às vezes acontece um fracasso na sua vida. Então, quando nós recebemos um sinal do Espírito Santo, que nós se entregamos e colocamos nas mãos de Deus, Deus nos dá a resposta, irmãos. Que nós somos ligados a Ele e Ele está ligado a nós. Amém? Vamos pedir, então, ficamos em pé e o missionário Wander faz, então, a oração final. Amém, irmãos? Irmãos, o que o Zé falou tem muito fundamento. Sejamos um Estevão, sejamos uma pessoa de fé, uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro do coração. Quando você tem o Espírito Santo dentro do coração, as coisas elas vêm, elas fluem, elas crescem da maneira. E procurar não blasfemar, porque a blasfemação seria a gente reclamar da vida, a gente reclamar das coisas que dão errado. E quando você faz isso, as coisas não vão, não fluem e não tem a bênção de Deus. Quando você aceita Jesus no coração, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você tem que crer na palavra de Deus, você tem que saber que você tem que seguir um caminho correto. Aí sim, você tem o Espírito Santo no coração, porque você começa a ter uma visão espiritual. E Estevão foi essa pessoa. Ele teve a visão espiritual. Ele tinha o Espírito Santo no coração dele e ele sofreu com isso. O sofrimento, quando a gente se entrega para Jesus, o sofrimento ele é compensado. Ele é compensado porque você está fazendo a coisa correta. Você procura fazer a coisa melhor possível. E é isso que Jesus quer.